eu sou a professora Laís, estou aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre tecnologia e inovação, que é uma das nossas disciplinas no currículo e que eu trabalho com os alunos dos sextos e do sétimo ano da escola estadual professora Vaniolê Dionísio, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba. Então vai aí um resuminho para vocês sobre a aula que nós tivemos hoje no Centro de Mídias. Claro que com algumas adaptações para a nossa realidade e com algumas coisas que eu achei interessante também colocar. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre cidadania digital. O que é cidadania? Cidadania, ela envolve uma porção de coisas, mas basicamente são os nossos direitos e deveres. E se a gente está falando de cidadania digital, são os nossos direitos e deveres nas redes, na internet, nos sites que a gente participa, nas redes sociais em que nós fazemos parte. Isso envolve o WhatsApp, envolve o Facebook, o Instagram, todos os nossos comentários, os nossos joguinhos, a nossa postura dentro das atividades propostas no centro de mídia, a nossa postura, os nossos comentários dentro do chat no centro de mídias, tudo isso tem a ver com cidadania digital. Bem, principalmente nesse momento, a tecnologia está fazendo parte da nossa vida, né? Nós estamos em isolamento social, não estamos fisicamente próximos das pessoas que a gente ama, não estamos fisicamente próximos dos nossos colegas na sala de aula, nem dos nossos professores, mas nós estamos virtualmente conectados o tempo todo. Estamos utilizando a internet cada vez mais para fazer coisas básicas do nosso dia a dia. Por exemplo, nós enviamos e recebemos mensagens instantaneamente todos os dias, isso pelo Messenger no Facebook, pelo WhatsApp, nós mandamos e-mails, nós estamos o tempo todo conversando com as pessoas, mesmo que à distância. A internet também possibilitou as videoaulas, como essa aula que você está assistindo na sua casa. Nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo nós estamos conectados dentro de um ambiente de aprendizagem. Podemos conversar por vídeo, nós podemos enviar fotos, enviar documentos e receber informações através de fotos e documentos enviados para a gente. Podemos utilizar a internet para fazer pesquisas, principalmente agora, no momento de isolamento social, em que nós estamos extremamente conectados com as redes. Boa parte das nossas pesquisas escolares estão sendo feitas pela internet. Como eu já disse, nós estamos distante fisicamente das pessoas, mas nós também podemos estar conectadas a elas por meio das nossas redes sociais, por onde a gente fala com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos professores, com os nossos colegas de sala de aula. Nós estamos em contato através das redes sociais. Também os nossos pais podem realizar transações bancárias, como fazer transferências, pagar conta, receber dinheiro, tudo pela internet. De uma certa forma, a nossa vida está online. Aqui do ladinho, tem uma imagem que representa muito como as pessoas estão vivendo nesse momento. Estão assistindo filmes, estão lendo livros, ouvindo músicas, tirando foto, fazendo chamadas, mandando mensagens, fazendo transações bancárias, jogando, assistindo TV, procurando informações em um mapa. Isso tudo por meio do celular, do tablet, do computador, do notebook. Então, são diversas ferramentas que fazem com que a gente se conecte o tempo todo às nossas redes sociais. E o tempo todo a gente consiga acessar informações. Só que uma coisa não mudou. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Todo mundo gosta de ser tratado com respeito, mas infelizmente nem sempre essa é a nossa atitude para com os outros. Nem sempre nós tratamos os outros com gentileza. E nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a gente precisa de gentileza e de calor humano, inclusive nas redes sociais. E isso a gente chama de etiqueta digital, de cidadania digital. Aquilo que a gente pode ou não pode fazer nas redes para facilitar
a nossa vida para facilitar o nosso convívio, que a gente chama de cyberconvivência, que é essa convivência virtual que nós estamos tendo. Bem, para ficar claro, né? A internet não é um mundo paralelo. A minha geração e a geração dos pais de vocês, ainda no começo, a gente viveu uma fase que a internet parecia que era uma coisa completamente fora da realidade. Mas vocês já nasceram na era digital. Muitas vezes, quando vocês eram bem pequenos, vocês já estavam mexendo nos celulares dos pais de vocês, nos joguinhos, para assistir vídeo no YouTube e algumas outras coisas. A internet, ela faz parte da nossa vida. E cada vez mais, a realidade virtual e a realidade em que nós vivemos, elas estão conectadas. E precisa que a gente tenha clareza para compreender que a internet é um espaço público. E é um espaço de direitos e de deveres. É como se fosse uma grande praça. Quando você vai à praça para brincar ou para comer um lanche com a sua família, para fazer um piquenique, existe uma regra de convivência das pessoas que estão naquele espaço. Mesmo que elas não se conheçam, a gente espera que algumas pessoas tenham algum comportamento, um bom comportamento. A internet é essa grande praça mundial em que nós estamos conectados e que nós precisamos policiar, cuidar do nosso comportamento para que a gente, de uma certa forma, não acabe magoando outras pessoas ou trazendo tristeza às outras pessoas. É aquela regrinha máxima, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você, inclusive nas redes sociais. Todos os ambientes digitais, todos os sites que você pesquisa, todos os jogos online que você joga, todas as redes sociais em que você está conectado, são espaços de direito, são espaços públicos que a gente precisa respeitar o direito das outras pessoas e nos quais a gente tem alguns deveres para cumprir. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu encontrei na internet, fazendo a pesquisa para preparar essa aula, um site que fala sobre a netiqueta. A netiqueta para as redes sociais. Como nós devemos nos comportar dentro das redes sociais. Então, olha só, a netiqueta são normas de etiqueta na rede. Ou, dito de outra maneira, compêndio de indicações para preservar os bons modos na internet. É como se a gente pensasse em como agir dentro de um ambiente virtual, dentro das redes sociais, porque a gente não pode sair falando tudo que a gente pensa, a gente não pode sair xingando, porque se a gente fosse alvo desses comentários negativos, a gente também não gostaria, né? E a netiqueta, que é essa etiqueta para os ambientes virtuais, não é algo que é legislação, não é algo que seja obrigatório, é algo que cabe do bom senso, a gente compreender que esses espaços são espaços partilhados por outras pessoas e que nós não podemos fazer com os outros coisas que nos desagradariam. A netiqueta é baseada em 3 premissas, 3 coisas extremamente importantes. Primeiro, ter consideração e respeito pelos outros. É importante que você leve o sentimento das outras pessoas em consideração. O que os outros vão pensar com a minha postagem? Não é porque o perfil é seu que você pode publicar o que você quiser, que você pode falar o que você quiser. A gente tem que pensar em como os outros vão reagir ao lerem aquilo que a gente publicou. 2, preservar a privacidade alheia. A gente não pode sair compartilhando coisas dos outros, foto dos outros, vídeo dos outros, textos dos outros, sem que essas pessoas tenham conhecimento disso. A gente tem que pensar se elas gostariam de ter essas coisas publicadas. E 3, precisamos contribuir para um bom ambiente na rede, para a gente ter uma cyberconvivência positiva. Essas premissas, elas estão divididas em algumas dicas de comportamento. Quais são essas dicas? Primeiro, vamos lá. Dentro dessa premissa de mostrar respeito pelas outras pessoas, respeito e consideração pelos outros que estão conectados com a gente nas redes, o que a gente tem que levar em consideração? Sempre pedir permissão para marcar as pessoas em fotografias, principalmente em fotografias que foram postadas por outras pessoas. Então, por exemplo, a professora Laís postou uma foto de uma aula que a gente teve. Meu colega está nessa foto. Eu tenho que perguntar para o meu colega se eu posso marcar ele na foto.
Eu não posso sair marcando as pessoas em fotografias sem que eu converse com elas antes. É possível até que a gente regule isso nas nossas redes sociais. Por exemplo, no meu Facebook, ninguém pode me marcar sem que tenha minha permissão. Então a pessoa pode até me marcar, mas eu não vou aparecer marcada sem eu ver a foto antes. Isso é bacana. A gente regula o ambiente que as pessoas podem nos marcar, né? Outra coisa, utilizar sempre de maneira positiva as redes. Nunca insultar, humilhar ou magoar outras pessoas. Porque quando a gente faz isso na internet, a gente não tem controle de quantas pessoas vão publicar aquilo, de quantas pessoas vão ver aquilo. Às vezes é uma brincadeira que pode fugir do controle e a gente acaba magoando muitas pessoas por uma coisa boba. E sempre, sempre, sempre pensar, e se fosse comigo? Eu gostaria que tivesse esse comentário na minha foto? Eu gostaria que tivesse esse tipo de publicação a meu respeito? Terceira, a gente tem que sempre pensar nas críticas que a gente vai fazer. Porque quando a gente expressa alguma crítica na internet, a gente também pode estar cometendo uma coisa que é contra a lei. A gente pode estar cometendo calúnia, difamação, a gente pode estar expondo pessoas e cometendo crimes. A internet também é um espaço onde a legislação cabe, é onde as leis também vigoram. E às vezes as coisas que a gente publica pode ser punido dentro do rigor da lei. Outra coisa, não existe nenhum problema em você não aceitar, em você ignorar solicitações de amizade, convite de eventos, convite de grupos. Você não precisa, você não tem obrigação de se ligar a nenhuma pessoa na rede. Simplesmente você ignora e não faz nenhum comentário sobre isso. Outra coisa, só denuncie alguma coisa nos grupos se essa denúncia tiver uma justificativa. Você não pode sair denunciando as pessoas, principalmente nas redes sociais, sem que isso seja real. Você pode estar prejudicando uma pessoa que não está fazendo nada de errado. Outra coisa, vamos lá pensar na privacidade das outras pessoas. Sempre que a gente publicar alguma informação de outra pessoa, a gente tem que perguntar: será que eu não estou expondo ela? Será que isso aqui não vai trazer efeitos negativos, não vai deixar essa pessoa triste por eu fazer esse tipo de publicação e esse tipo de comentário? Outra coisa, a gente deve ter certeza de que se a gente marcar uma pessoa em um comentário, em uma publicação ou em uma foto, se essa pessoa não vai se sentir incomodada. Porque se ela se sentir incomodada, a gente não deve fazer. Pense sempre se você estivesse no lugar do outro. Terceiro pontinho ali. Nunca devemos publicar fotos, imagens, vídeos, nada sobre uma pessoa sem que tenha o consentimento dela. Se ela não consentir aquela publicação, a gente não pode fazer isso. Cabe, inclusive, ações judiciais. E antes de publicar qualquer informação sobre a vida particular de alguém, a gente tem que perguntar para essa pessoa se a gente pode. Senão a gente sai por fofoqueiro virtual, né? E não é isso que a gente quer. Por último, a gente também precisa contribuir para que haja uma boa convivência nas redes sociais. Que, como eu já falei, quando a gente fala de boa convivência na internet, a gente está falando de cyberconvivência. Olha só, todas as vezes que a gente escreve alguma coisa com letra maiúscula, às vezes isso pode ser só para destacar um determinado assunto. Mas se a gente escreve o texto todo com letra maiúscula, você pode ser interpretado como alguém que está berrando na internet, como um maluco que fica gritando, um sem educação. Então, evite fazer longas publicações com letras maiúsculas para você não ser mal interpretado e não sair por uma pessoa que é mal educada, hein? Outra coisa, a gente pode utilizar todos os recursos que a gente tem para fazer com que a nossa mensagem seja bem entendida por quem está recebendo aquilo. A gente pode colocar um emoji com uma carinha feliz, com uma carinha piscando, sorrindo, para a pessoa compreender que o que a gente está falando, a gente não está brigando, a gente não está se desentendendo com ela. Então a gente pode usar de todos os artifícios, de todos os recursos que a gente pode para tornar as nossas mensagens mais carinhosas, para tornar as nossas mensagens menos violentas, né?
Quando alguém, agora é o terceiro pontinho, quando alguém publicar alguma coisa que a gente não goste, a gente não precisa sair xingando na rede, porque se fosse ao vivo também não ia ser legal você ficar xingando a pessoa. Então, quando alguém fizer alguma coisa que você não gosta, você pode chamá-la no privado e conversar, você pode tentar conversar de forma não violenta, jamais reagir de forma explosiva, porque isso pode afetar a sua imagem. O quarto pontinho, se dirigir aos outros sempre com respeito na internet, porque nós estamos sendo vistos o tempo todo, e sempre nos lembrar de que existem normas, existem padrões de comportamento que devem ser respeitados. A etiqueta digital, a cidadania virtual, a cyberconvivência, que são coisas que são similares, né? Coisas que quase têm um sentido igual, devem ser respeitados para que a gente consiga conviver bem nesses ambientes. E aqui a gente tem uma imagem com um resuminho da etiqueta virtual, que eu encontrei na internet também, e no final eu indico o site de onde eu tirei, né? Primeira coisa, aqui, quando a gente fala sobre segurança, nunca, nunca, nunca deixe nos seus perfis, nas redes sociais, o seu telefone e o seu endereço. Nem da sua casa, nem do seu trabalho. Para você evitar golpes, para você evitar ter a sua privacidade exposta e evitar que pessoas maldosas façam coisas que te prejudiquem. Ok? Sobre segurança, a gente está falando que não é para deixar os seus dados pessoais à mostra na internet. Agora, sobre conteúdo, olha aqui. Toda vez que a gente for publicar alguma coisa, pergunte-se: como é que eu estou fazendo propaganda sobre mim quando eu publico alguma coisa? Então, se eu publico uma coisa com muita raiva, uma coisa muito maldosa, que mensagem os outros vão receber sobre mim? Que impacto isso tem na minha vida, né? O terceiro aqui, ó, cuidado com exageros. Não fique publicando o tempo todo o que você comeu, onde você foi, a foto do seu cachorro favorito. Não fica publicando o tempo todo as suas viagens. Você pode publicar a foto do seu cachorro. Eu publico. Você pode publicar o que você comeu. Se você fez uma receita gostosa, se você fez algo bacana, você pode. Só que você não pode ficar fazendo isso o dia inteiro. Né? E tem gente que faz isso o dia inteiro. Você entra, vamos usar o exemplo do Facebook, você está lá passando pela barra de rolagem com as notícias, aparece várias mensagens da mesma pessoa. O tempo todo. Que ela foi para academia, o que ela comeu, o que ela fez. É como se ela estivesse fazendo um diário virtual. Não faça isso, é muito chato. É cansativo. Para quem está utilizando as redes sociais, ver aquilo o tempo todo. Lembrando, você pode publicar. Você só não pode fazer isso com excesso, para não cansar os seus amigos nas redes. Outra coisa é sobre o jogo de perseguição, os stalkers. Poxa vida, você não quer que alguém fique bisbilhotando a sua vida, também não fique bisbilhotando a vida dos outros. E evite disponibilizar na internet informações que podem facilitar a vida dessas pessoas que estão aí bisbilhotando as coisas da sua vida. Aqui sobre vitrine, a sua rede social não é uma vitrine. Você não precisa publicar toda a sua vida ali. É importante que você mantenha uma certa privacidade sobre a sua vida. E olha que sério, algumas empresas, antes de contratarem a pessoa, elas vão lá dar uma olhada nas redes sociais para ver o que essa pessoa andou fazendo. Então, aí, se a tua mãe, teu pai, teu irmão, tua avó, teu primo, tem publicações em que aparece com alguns hábitos e alguns comportamentos que não são legais, pode inclusive prejudicar a vida profissional. Dá um toque para essa pessoa, hein? Essa publicação aqui pode prejudicar. Fala sempre, orienta. Aqui os haters. Sabe aquela pessoa que não gosta de nada? Não gosta de nada, não gosta de ninguém, reclama o tempo todo, sempre das mesmas coisas? Isso é chato também. Você pode criticar, você pode falar de política, você pode falar de determinada coisa, mas você também não pode ficar falando só sobre isso o tempo todo. Do mesmo jeito que se você ficar publicando
o que você foi na academia, o que você comeu, o que você foi na igreja, o que você fez, cansa as pessoas. Se você ficar só reclamando, cansa também. E por último aqui, as fotos e os recados. Sempre peça para a pessoa que você vai marcar se você pode marcá-la. Sempre pergunte, para não expor um amigo, um familiar, um colega a uma situação constrangedora. Aqui tem um videozinho que nós vamos assistir, né? Que eu encontrei também no YouTube, no finalzinho. Tem lá o link de onde esse vídeo está disponibilizado. E prestem atenção no que o vídeo mostra. Vamos lá. Legal, né? O vídeo mostrou 5 atitudes do dia a dia que essas pessoas tiveram. 5 atitudes diferentes. E ao mesmo tempo, no finalzinho, mostrou que essas 5 pessoas também estão conectadas nas redes. Então vamos lá. Pensa e responde no seu caderno aí essas 3 perguntinhas no caderno de tecnologia. Vamos lá. Que situações de boa convivência o vídeo mostrou? Então, são 5 situações. O que aconteceram nas 5 situações? Você vai contar aí no seu caderno o que aconteceu, tá bom? 2. Elas aconteceram online ou offline? Online é se essas 5 situações aconteceram na internet. Ou offline, foi no dia a dia. Foi na internet ou foi no dia a dia? Aí você responde se foi online ou se foi offline. E a terceira perguntinha. O que você pode fazer para melhorar a cyberconvivência? O que você, o que todos nós podemos fazer para melhorar os bons modos, a forma com que a gente trata os outros? Bem, eu me despeço aqui dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem anotar. Foi mais ou menos isso que foi passado hoje no Centro de Mídias. Eu acrescentei algumas coisas. E aqui nós temos, no meu último slide, todas as fontes da internet que eu utilizei para fazer essa aula, que também é muito importante você indicar de onde você tirou aquilo que você está compartilhando nas redes sociais, tá bom? Um beijão para todo mundo e até breve!